No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a osteoporose afeta mais de 10 milhões de pessoas e é a principal causa de fraturas na população acima de 50 anos. É considerada uma doença silenciosa porque, em geral, só é detectada em estado avançado. Bom, para saber como se prevenir, o Jornal da Câmara recebe hoje o Dr. Rafael Fonseca, que é ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e quadril dos hospitais Albert Einstein e Samaritano. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigado pelo convite. Doutor, para começar, então, explica um pouquinho para a gente o que é realmente a osteoporose. E é verdade que ela atinge mais as mulheres do que os homens? Sim, a osteoporose, então, nada mais é do que o desbalanço entre a produção e a retirada do osso. Todo organismo tem que se renovar conforme a idade. Então, a gente tem uma perda gradual de osso, e assim como a gente tem uma reformação gradual desse osso. Com a osteoporose, nós temos mais perda do que formação de osso. E sim, acomete muito mais a população da terceira idade, porque nós vamos perdendo cada vez mais essa forma de produção de osso. As mulheres, principalmente, são mais acometidas porque tem a fase pós-menopausa, com desbalanço hormonal, parte do estrogênio começa a baixar, então ela tem mais perda do que o homem. Agora, é possível se prevenir da osteoporose? Quando que a gente deve começar a se preocupar com essa questão? A osteoporose é uma doença prevenível, mas ela não é tratável. A partir do momento que eu tenho um quadro já diagnosticado de osteoporose, eu não vou deixar mais de ser um paciente que deva ser acompanhado. A prevenção é o mais importante. Sendo ela desde uma alimentação mais adequada, rica em cálcio, rica em vitamina D, além do que principalmente exercícios físicos com impacto. Então não é aquela coisinha mais lúdica, uma caminhada mais simples ou uma hidroginástica. O necessário é ter impacto. Claro que cada faixa etária tem a sua necessidade de exercício, a sua restrição de exercício, mas o importante é ter sim um pouco de impacto no dia a dia. Agora a gente falou que é uma doença silenciosa, né? Quer dizer, ela não apresenta sintomas? Nenhum sintoma. O primeiro sintoma de fato da osteoporose é a fratura. Então, ou a gente faz um exame para tentar diagnosticar antecipadamente isso, ou nós só saberemos quando quebrar um osso. Quer dizer, tem um exame então que é possível detectar esse enfraquecimento dos ossos? O principal exame utilizado na prática clínica é a densitometria óssea. Então esse exame de rotina é bem feito, bem importante. E a partir de que idade a gente deve fazer esse exame? Principalmente a partir de 50 anos da mulher e 65 anos do homem. O senhor falou da importância do cálcio, quer dizer, o cálcio é um fator aí determinante nessa questão. Que alimentos que a gente encontra com mais facilidade cálcio? Os principais alimentos que têm cálcio são as folhas verdes escuras. Tá? Então são principalmente a partir desses alimentos que a gente tem que fazer esse tratamento do cálcio. Claro que não é só ele, tem que ter ômega 3, vitamina D, algumas outras alimentações são bem importantes, mas o principal é a folha verde escura. Agora, essas fraturas acometem qualquer região do nosso corpo, doutor, ou há áreas mais específicas? Qualquer região pode ser acometida, mas algumas são principais, como fratura do quadril, ou nós chamamos de fêmur proximal, fratura da coluna e fratura do punho. São os principais acometidos pelas fraturas. E não necessariamente depende de um impacto importante. Algo simples, como um sentar e levantar um pouquinho mais agressivo, e quem tem um osso mais fragilizado, fica muito mais fácil de quebrar uma coluna sentando, simplesmente assim. Então, às vezes, a gente quer buscar no idoso uma queda, um passeio com um cachorro, algum tranco, e não temos nada disso. Às vezes subiu a escada de forma errada, às vezes sentou de forma errada e já aparece uma fratura. Doutor, tem alguma relação a cirurgia bariátrica e a osteoporose? Quer dizer, as pessoas que realizam essa cirurgia aí contra a obesidade têm mais chance de ter uma osteoporose? Tem, por diversos motivos. Geralmente paciente bariátrico, porque estava com excesso de peso, geralmente excesso de peso, falta de exercício, baixo impacto, cria pouco osso. Então, mesmo antes de fazer a cirurgia bariátrica, é um paciente que normalmente tem uma qualidade óssea já mais deficitária. E após a cirurgia bariátrica, temos várias técnicas aí para a cirurgia bariátrica, existe uma síndrome desabsortiva. O paciente vai deixar de absorver devidamente alguns nutrientes. Então, depende da técnica, eu tenho que ter suplementação para o resto da vida, e depende da técnica, eu tenho que ter uma alimentação adequada o resto da vida. Então, sim, a absorção de nutrientes faz diferença, principalmente no bariátrico. O senhor falou em suplementação, quer dizer, existem suplementações medicamentosas mesmo, tanto para prevenir quanto para tratar a osteoporose? Pensando em prevenção, é claro que depende de exames específicos, laboratoriais.
Então, a partir da deficiência e não conseguir suplementar isso com alimento, tá? Aí sim eu entro com medicações. Então, medicações basicamente cálcio, vitamina D e o ômega 3, tá? Isso começa daí. A partir de não resposta, eu tenho os medicamentos classicamente passados aí para a osteoporose. A gente passou recentemente, se não me falha a memória, dia 20 de outubro, o Dia Mundial de Conscientização à questão da osteoporose, né, doutor? Quer dizer, é um dia, aí o objetivo o objetivo principal é mesmo a conscientização das pessoas com relação a esse problema? Exato, porque as pessoas não têm muita consciência que a osteoporose não dói. Então, no consultório é meio comum acontecer isso, o idoso chega lá e fala, tô com dor nas juntas porque eu tenho osteoporose. E na verdade, ele tem uma artrose, mas também deve ter uma osteoporose não diagnosticada. Tá? Então, é muito importante trazer para o público uma consciência que a osteoporose existe, é uma doença grave, uma doença que causa morte, porque estamos falando de fraturas de ossos importantes, como quadril e coluna, e que trazem debilidade, que trazem um problema muito sério aí, tanto do âmbito familiar, para conseguir conduzir a longo prazo. Tá certo. Bom, gostaria de agradecer demais a participação do Dr. Rafael Fonseca, que é ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e quadril, dos hospitais Albert Einstein e Samaritano, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre a questão, o problema da osteoporose que atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite.